Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para retomar o nosso Clube do Livro 2023. Lembrando, só deixando os recadinhos aqui paroquiais para se inscrever no canal do YouTube para você receber as atualizações, as notificações. Quando tiver vídeo novo, ativa o sininho então para receber as notificações. Se você está gostando do conteúdo do que eu produzo, por favor, curta, compartilhe, me ajude nesse engajamento e principalmente para a gente continuar, fazendo vídeo e construir a nossa melhor versão juntos, que esse é o objetivo do Clube do Livro. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um Clube do Livro NT 2023 com o nosso livro Mais Esperto que o Diabo, nosso querido Napoleão Hill. E vamos, sem mais delongas, começar o nosso vídeo. Preparado? Temos muitas questões bacanas para falar hoje. Bora! O ritmo hipnótico é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes por meio do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Então, o hábito, a partir desse momento, não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. Muito bem, aí está a explicação do Napoleão Hill sobre ritmo hipnótico, que é o que nós vamos falar hoje aqui, né, pessoal? E a gente vai ver muitas similaridades do ritmo hipnótico com essa energia, com esse movimento do hábito sobre a constância e resiliência para transformar hábitos. Achei bem interessante esse capítulo, muito alinhado à nossa questão de desenvolvimento pessoal e tenho certeza que nós vamos conseguir pegar várias coisas para nós, tá? Então, muito bem. Quando a gente fala aqui em ritmo hipnótico, o Napoleão Hill está lá conversando, com Sua Majestade e ele pergunta: qual é a lei pela qual você toma controle permanente dos seres humanos? Ele pergunta para Sua Majestade, que responde: ora, é uma lei da natureza que eu chamo de ritmo hipnótico. E nesse capítulo nós vamos falar então sobre o poder dos hábitos, que pode ser bons e podem ser ruins. E o ritmo hipnótico nada mais é do que você estar em uma hipnose de hábitos bons ou ruins. Geralmente, segundo aqui a Sua Majestade, ele diz que controla 98% da população mundial, não é mesmo? Lembra que ele já falou isso algumas vezes? Então, segundo ele controla porque estamos presos num ritmo hipnótico alicerçado em hábitos ruins. Ou seja, se nós estamos alicerçados em um ritmo hipnótico, em hábitos ruins, um hábito ruim vai puxando o outro. E assim você vai ficando preso em uma rede de hábitos ruins, em uma teia. Você vai se alienando neles, como se tivesse em uma hipnose. E é assim que o diabo mantém um controle permanente das pessoas. Então, ele deixa claro aqui no livro que a lei do ritmo hipnótico, isso é uma coisa bem importante, eu acho, para a gente deixar bem clara na nossa mente, é que essa lei, que é uma energia universal, ela não é boa e nem ruim. E ele explica que ela é como a gravidade. A gravidade, não é mesmo? Ela existe para nos ajudar, né? Ela fixa todas as coisas aqui no planeta, no chão, porque senão nós sairíamos voando, não é mesmo? Então, ainda bem que tem a gravidade para nos segurar aí. Mas em outros casos, por exemplo, se você é um atleta, como eu que sou uma atleta pesadinha, às vezes eu preciso sair do chão, como eu jogo beach tênis, e trabalha muito com impulsão, eu tenho muita dificuldade de fazer salto vertical, porque a gravidade nesse aspecto não me ajuda. E tudo bem, Ela ajuda no principal, que é eu não sair voando por aí pelo espaço, Então é isso que ele fala aqui, que o ritmo hipnótico, ele é como a gravidade. Ela não é boa e nem ruim, depende como você
canaliza essa energia inteligente, né? E novamente aqui nesse capítulo, nós vamos trabalhar o capítulo 6 e 7, ele cita novamente a lei inteligente que rege o mundo que é muito parecido com os estoicos que eu já comentei, né? Então aqui na página, para quem está me acompanhando aí no livro, na página 96, ele vai falar o seguinte sobre o ritmo hipnótico. Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal, por meio da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a míriade de universo. Tá vendo? Então, novamente, o diabo falando da lei inteligente. Então, ele, Sua Majestade, sabendo dessa lei, ele aliena as pessoas. Lembra que nós falamos sobre alienação no capítulo anterior, não é? Então, ele aliena as pessoas, fazendo com que elas fiquem presas em hábitos ruins, as empurrando para um ritmo hipnótico de alienação, né? Então, o que a gente vê aqui? Que a falta de controle das emoções, nós falamos sobre isso nos capítulos anteriores, a falta de ter um propósito claro da sua vida e se também essa pessoa está refém de medos, faz com que ele colocou o que tudo isso gera para nós. Deixa eu tirar aqui, tinha um postzinho que estava me atrapalhando aqui. Ele faz com que, vamos lá, página 102. Então, ele mantém a gente nesse ritmo hipnótico de alienação, alinhado ao quê? Que tem como base a falta de controle das emoções, um propósito claro, né? Que é a falta de um propósito claro definido e também quando a gente é refém de medos, aqueles 6 medos que a gente já passou, 6 principais que a gente já passou, né? Então, tudo isso faz com que a gente negligencie o nosso principal objetivo de vida, né? Ele coloca aqui o que todas essas situações fazem, né? Qual é o efeito que essas situações faz? Aí ele fala aqui, todas essas situações fizeram com que você negligenciasse o seu principal objetivo de vida e fizeram com que você começasse a se alienar, ou seja, a lei do ritmo hipnótico que descreve a qual Napoleão Hill descreve na sua entrevista, está alinhada com os hábitos, com os padrões comportamentais que nós temos. E esses padrões comportamentais podem ser bons ou ruins, certo? Inclusive, há muitos estudos sobre foco e produtividade. Se você lê um livro chamado O Poder do Hábito, eu não tenho aqui esse livro porque está emprestado. O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Não, tá emprestado. Mas eu lembro que eu li metade ele no Kindle e metade físico. Porque eu sou a pessoa que eu gosto de livro para rabiscar, né? Me julguem. Mas se você ler o livro, O Poder do Hábito, desse Charles, eu não lembro se assim fala, Duhigg, do jornalista, você vai notar que nesse livro, O Poder do Hábito, que fala muito sobre foco e produtividade, ele referencia em mais de 70 páginas, se eu não estou enganada, muitos estudos científicos que falam sobre o poder do hábito. Inclusive, eu vou deixar o link de algum desses estudos científicos que eu fui atrás, né, para poder estudar também, porque eu trabalho com planejamento estratégico e desenvolvimento pessoal, né? Então, muitos desses estudos que ele relaciona nesse livro, e eu estou falando desse livro porque no livro de Napoleão Hill, pelo menos, eu não encontrei ele referenciando nenhum estudo científico específico e também não sei se muitos dos estudos que eu já consultei são da época dele, né? Porque esse livro foi escrito há muito tempo. Mas muito desses estudos eles dizem que um esforço repetitivo feito com constância durante vários dias vai se integrar à nossa vida, tornando-se um hábito. Olha só, ou seja, a repetição de um estímulo com constância torna o fazer algo, seja lá o que você quiser fazer, que esse algo seja cada vez mais fácil de fazer à medida que nós vamos passando os dias, porque a gente está criando um
hábito, né? Inclusive, esses dias eu postei no Instagram um ciclo sobre isso. Opa! Eu postei um ciclo sobre isso. Eu postei essa informação aqui, né? Que primeiro de tudo, nós precisamos ter a vontade, a intenção de mudar, né? Porque nós temos velhos hábitos. Quando a gente tá falando de criação de hábitos, às vezes a pessoa não entende por que ela não consegue botar novos hábitos, porque também ela esquece que nós temos vários velhos hábitos que nós temos que transpor, né? Então, primeiro é válido que nós temos uma intenção, que é ótimo. Eu preciso mudar, identifico que eu preciso mudar, identifico que eu preciso criar um novo hábito para atingir um objetivo. Beleza. Há uma intenção, há uma consciência, há uma vontade. Depois vai ter um comportamento, né? Vai ter uma ação para eu poder conseguir criar aquele hábito, né? Então vai ser de avanço e retrocesso, porque como eu nunca fiz, vai ser muito difícil a primeira vez. Então vai ter uma vez que eu vou fazer, tem outra vez que eu vou fazer mal menos, tem um terceiro dia que eu nem vou fazer, aí no quarto dia vai bater aquele arrependimento, eu vou fazer porque senão vai me dar problema lá na frente. Então assim, avanço e retrocesso. Depois vai ficar mais fácil. Vai virar uma prática diária. Depois vai sendo, daí você vê, agora tá muito fácil fazer isso aqui. Depois vai ser criado um hábito. Depois isso vai estar tão fácil que para ti você nem vai lembrar que é um hábito, porque para ti é inerente, está na sua natureza. E por fim, é quem você é, né? É inerente à sua pessoa, certo? Então, eu acho legal essa parte dos hábitos, porque é um assunto que é muito trabalhado por vários autores. Inclusive, eu trouxe também a arte de viver aqui do Epíteto, ou Epiteto, dependendo de como você preferir falar, porque nesse livro aqui que foi escrito há mais de 2000 anos, veja bem, ele fala disso, na arte de viver, ele fala sobre, deixa eu ver aqui que eu botei, ele fala sobre a força do hábito, que é isso que eu estava falando, né? Quando você começa a fazer algo e depois vai ficando mais fácil. Ele fala aqui, ó, o nosso estoico, nosso filósofo estoico. Todo hábito ou capacidade é mantido e desenvolvido por suas atividades correspondentes. O hábito de caminhar nos faz caminhar melhor. A corrida regular nos transforma em melhores corredores. O mesmo acontece com a nossa alma. Então, achei legal, né? Porque se você nunca correu e você quer começar a correr, você não vai correr uma maratona. Você vai começar a correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, olha lá, né? Então, vai começar caminhando, geralmente, para quem não tem costume, né, de fazer atividade física. Então, você vai começar com pequenos passos até você chegar lá ser um triatlo, um Ironman da vida. Mas isso tem um começo, até porque no começo vai ser muito difícil, né, você correr uma maratona, assim, impossível, o seu corpo não criou a resistência para isso. Mas que nem ele fala aqui, a corrida regular nos transforma em melhores corredores. E daí eu acho legal que o Epíteto depois ele fala aqui, o mesmo acontece com a nossa alma. Ele fala sobre o controle das emoções. Sempre que você se zanga ou fica com raiva, mais aumentam a sua zanga e a sua raiva. Ou seja, você intensifica um hábito e coloca lenha na fogueira. Se você não quer ter um mau gênio, não alimente esse mau hábito. Não contribua com aquilo que você possa intensificá-lo, né? Então, esse livro aqui, gente, Arte Viver é um dos meus livros de cabeceira, assim, né? Maravilhoso. Então, o Epíteto fala sobre isso também, sobre como é esse ciclo, né, de criar hábitos e quebrar hábitos, né? Então, ele fala que a força que um hábito bom ou ruim tem na vida de uma pessoa, certo? Então, é legal você ver como o conhecimento, eu já comentei nisso em alguns vídeos, né? Como o conhecimento vai sendo reciclado, né? Vai sendo traduzido para uma linguagem dos dias atuais. Muito bem. Então, tendo tudo isso em mente, pergunta, né? Os seus hábitos, os seus sentimentos, as emoções e as suas ações, elas estão alinhadas ao seu propósito de vida? Olha só, né? Então, assim, por que eu estou perguntando isso? Porque se estamos cultivando hábitos ruins, temos um problema bem complexo, porque a hipnose criada por hábitos bons ou por hábitos ruins é muito difícil de quebrar, né? Por isso que tantas pessoas têm dificuldade em manter certos projetos, porque para adquirir novos hábitos saudáveis é necessário quebrar os velhos e antigos, e isso leva tempo, né? Eu já citei aqui
nesse Clube do Livro, e também já fiz o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. E ele fala que a vitória particular antecede a vitória pública, ou seja, nós precisamos quebrar hábitos ruins, incutir novos hábitos internos, nos fortalecer internamente para que depois a gente conquiste vitórias externas, para que a gente conquiste as nossas metas externas aí, né? E isso leva um tempo, né? Um hábito, até ele se tornar um hábito, desculpa a redundância aqui, ele leva um tempo até se tornar permanente, né? Então, por isso que eu pergunto novamente: os padrões e hábitos que você cultiva te aproximam dos seus objetivos ou te afastam? Os teus hábitos do dia a dia. Tempo para pensar aí. Sabe por quê, gente? Essa é uma questão. Eu já tinha comentado que esse é um capítulo que eu adorei do Napoleão Hill, porque eu trabalho muito nas minhas consultorias, né? Essa é uma questão que eu trabalho muito nos meus cursos, nas minhas consultorias de produtividade e gestão do tempo. E eu vejo assim como isso é complexo para as pessoas perceber, administrar, gerenciar e implementar, tá? Por que é importante a gente se questionar se o que eu faço hoje me aproxima do meu objetivo futuro ou me afasta, né? Porque todo dia, se eu tenho uma meta lá na frente, o meu tempo é finito. Eu costumo dizer assim, uma coisa que é democraticamente distribuída para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, é o tempo. O dia tem 24 horas por dia, né? Então, assim, se eu estou trabalhando hoje pela minha meta, pelo meu futuro, por alguém que eu quero ser no futuro, se eu estou trabalhando por esta pessoa do futuro hoje, ou estou deixando de trabalhar, o meu tempo que eu tenho para ir fazer isso acontecer é o mesmo tempo para a Natália, é o mesmo tempo para você, é o mesmo tempo para outra pessoa, né? Então, se eu estou trabalhando todo dia para me aproximar do meu objetivo futuro, eu estou fazendo uma construção positiva. Agora, se eu estou postergando, o tempo está passando da mesma forma, se eu estou trabalhando pelo meu futuro ou não, né? Então, todo dia eu preciso arranjar um espaço na minha agenda para trabalhar em prol do meu futuro. Eu preciso organizar o meu tempo para fazer o que eu preciso fazer no dia e no horário, né? E trabalhar naquilo que vai me aproximar da minha meta futura, do meu projeto de vida. Por isso que a qualidade dos pensamentos, o planejamento estratégico e as ações são muito importantes. E o Napoleão Hill, inclusive, fala que o ritmo hipnótico, ele parece como um imã. Ele coloca isso na página 114, tá? Vamos lá abrir a nossa página 114. O Napoleão pergunta para sua majestade: cada indivíduo tem seu próprio ritmo de pensamento? Aí ele fala sim. A pessoa que pensa em termos de poder, sucesso, opulência, define um ritmo tal que atrai essas possessões desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, escassez, fracasso, desencorajamento e pobreza atrai essas influências indesejáveis. Isso explica porque tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados do hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento e esse ritmo atrai o objeto que, por sua vez, representa os pensamentos dominantes. Então, daí por isso que ele fala, o ritmo hipnótico por acaso é algo que se parece com um imã? Sim, isso está correto. Todas as pessoas bem-sucedidas usam o ritmo hipnótico tanto conscientemente quanto inconscientemente, esperando e exigindo sucesso. A exigência torna-se um hábito. O ritmo hipnótico toma conta do hábito e, além da atração harmoniosa, a traduz no seu equivalente físico. Portanto, temos que identificar primeiro de tudo se os nossos hábitos estão pautados em crenças limitantes ou em crenças fortalecedoras. E aqui entra a questão do controle emocional para quebrar ciclos ruins e manter ciclos bons, né? Aqui entra a questão que ele vai falar também sobre a importância de pensar antes de agir, para você poder também ir quebrando ciclos desses hábitos, né? A questão do controle emocional, que também
tem a ver na forma que os nossos hábitos foram construídos, né, em razão de crenças limitantes ou crenças fortalecedoras. Eu vou explicar, tá? Então, primeira coisa, o que é o pensar antes de agir? É pensar de uma forma inteligente, tá? Por exemplo, vou pegar aqui. Botei uma figurinha aí para vocês de um engenheiro com um mapa, né? Com um projeto, não é um mapa, desculpa, com um projeto, certo? Eles estão ali com um projeto, discutindo o projeto. Porque o que acontece? Pensa numa construção de uma casa. Eu vou falar de controle das emoções agora. Pensa na construção de uma casa. Primeiro, você vai fazer o projeto, certo? E depois a construção. Então, primeiro você vai pensar no projeto, você vai elaborar o projeto. Depois você vai desenhar, depois você vai mensurar a quantidade de materiais, vai comprar material fazendo pesquisa de preço, depois você vai executar. Perfeito? Essa seria a forma correta e com menos gasto de energia de fazer a construção de uma casa, de construir uma casa. Agora imagina se fosse o contrário. Você vai lá, começa a construir a casa, compra material sem saber o quanto você precisa, na primeira loja que você entra, sem saber se tem alguma loja com promoção ou com desgosto ou com desconto. Então, o que acontece? O que você está fazendo nesse caso? Você está agindo antes de pensar. E muitas vezes é isso que a gente faz com o nosso emocional. A gente age antes de pensar, né? E se você... E daí vai ter uma casa no final? Você vai ter uma coisa bem construída, sólida, organizada? Muito difícil funcionar dessa forma, vocês não concordam? É a mesma coisa com o controle das nossas emoções, certo? Se você... Como é que você vai ter um controle das emoções? Como é que você vai ser uma pessoa bem... organizada, planejadora, se você sai fazendo metas e sai fazendo as coisas e sai tomando atitudes sem pensar no que aquilo pode acarretar para você, nas consequências que aquilo pode causar para você, certo? Então, não só sobre o controle das emoções agora, mas sobre também o planejamento da sua vida. Se você está fazendo dessa forma que eu descrevi o projeto da casa, ao contrário, né? Se você está conduzindo a sua vida dessa forma, pare e pense se você não está preso em um hábito ruim, fazendo as coisas no automático, sendo guiada por crenças limitantes e preso a um ritmo hipnótico ruim, que pode ser muitos, tem muitos hábitos ruins aí, né? Então, vamos lá. Natália, eu tô vendo que você está falando sobre crença limitante. O que são crenças limitantes? O Napoleon Hill, ele não usa esse termo no livro, tá bom? Mas ele fala bastante sobre crenças limitantes, e especificamente sobre uma. Então eu vou explicar aqui. O que são crenças limitantes? Ele fala bastante, mas não com esse termo, certo? As crenças limitantes são visões equivocadas da realidade. Porém, nós enxergamos essas visões como verdades absolutas, ok? Então, assim, geralmente o nosso comportamento ele vai girar em função dessas visões equivocadas, certo? E, consequentemente, isso vai, querendo ou não, atrapalhar a reflexão e o estímulo das nossas capacidades. Então, dependendo da educação recebida, das experiências vividas e das situações a quais nós somos expostos, isso pode favorecer crenças limitantes ou não. E isso pode sim impedir o indivíduo de vivenciar o mundo de uma forma plena, sabendo conviver com as coisas diferentes, sabendo desenvolver um senso crítico, certo? Impossibilitando a pessoa de enfrentar desafios, de desenvolver novas habilidades, inclusive de expandir o seu potencial de crescimento, tá? Então tá, Natália, me dá um exemplo. Vamos lá. Algumas crenças limitantes. Hereditárias, por exemplo, algumas que você adquire na infância, se você tem pais que são muito julgadores, muito críticos, que se você tinha alguma dificuldade na infância e te chamavam de lerdo, agressivo, essa criança não sabe se defender, passiva e por aí vai. Coisas que falaram na infância para você e que isso você leva até os dias de hoje e que isso te impossibilita de se desenvolver como adulto. Crença hereditária. Outra crença que é uma coisa que gera muitos embates nos dias atuais e que é uma coisa que na minha cabeça, assim, mas isso tem a ver com como eu cresci.
não faz sentido brigar por uma coisa dessa. Por exemplo, crenças sociais, que tem a ver com a própria cultura. Vou dar um exemplo de crença social. Religiões, né? Então, se uma pessoa cresce numa bolha, sem contato com religiões diferentes, e assume que só a sua visão é certa e válida, diferente das visões das outras pessoas, essas suas visões de religião, elas norteiam a forma como a pessoa vai se conduzir e se relacionar na vida, né? E por que eu falo que isso que eu acho assim muito interessante, né? E muito sui generis, assim. Porque você pega o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, 7,8 bilhões, se eu não estou enganada, né? Dessas 7,8 bilhões, 2 bilhões são cristãos, seguem o cristianismo com todas as suas variações. Então, eles já não são maioria, né? 7 menos 2, quem é que faz a conta aí para mim? Dá 5. Então, 2 bilhões são cristianismo e os seus desdobramentos, 5 bilhões são de outras religiões. Olha só como isso vai abrindo a nossa cabeça. Desses 5 bilhões que sobra, quase 2 bilhões são islamistas, islamismo, certo? Vai fazendo a conta. Desses 3 bilhões que sobraram, 1 bilhão hinduísmo. Desses que sobraram, 7 milhões é budismo. Mas temos nessa conta aí judaísmo, que também é uma grande quantidade. Vai mais um pouquinho nessa conta, tu inclui confucionismo e taoísmo, que dá mais ou menos 500 milhões de pessoas só na China, que é uma das religiões oficiais da China, que taoísmo e confucionismo eram filosofias e foram sendo adaptadas por religiões, né? Então, olha só como é que é essa questão de visão social, né? Tô errada, pessoal? Como tem muitas coisas, nossa política aqui no Brasil, muitas coisas são pautadas nessas crenças culturais e da questão de religião, coisas que, a meu ver, não deveriam ser pautadas pelas questões sociais, ok? Então, crença limitante. Outra crença limitante, medo, né? E essa aqui a gente já falou bastante no livro sobre a crença limitante do medo. Lembra? Nós temos 6 tipos, nós temos vários medos, né? Mas o Napoleão se debruça sobre 6 principais: medo da pobreza, críticas, medo da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte, ok? Lembramos aqui? Então, essas são as crenças limitantes. Por isso, fica claro aqui, né, exemplificando para nós aqui, que para termos um ritmo hipnótico que atue a nosso favor, é importante a gente se perguntar: quais são as crenças limitantes? Essas crenças, elas me ajudam no meu desenvolvimento a ser uma pessoa plural, a ser uma pessoa para aceitar os diferentes, a desenvolver um senso crítico? Ou essas crenças limitantes, pessoal, tem várias, eu trouxe só algumas de exemplo, tá? Porque esse não é o foco do vídeo. Então, ou essas crenças limitantes, elas me atrapalham, ou essas crenças limitantes me ajudam, né? Então, por isso, só deixa eu mudar a figurinha aqui, que é importante a gente se perguntar aqui, quando a gente acorda de manhã, algumas coisas importantes sobre hábitos, tá? Quais são os pensamentos, quando eu abro meus olhos, quais são os pensamentos que me norteiam? O que é a primeira coisa que eu faço pela manhã? Eu planto pensamentos positivos, repasso o meu planejamento do dia, ouço uma música tranquilo, que vai modelar o meu humor, né? Vou fazer uma caminhada, vou fazer uma meditação, me alimento corretamente, foco no meu planejamento, ou quando eu abro meu olho, a primeira coisa que eu faço antes de botar na soneca o despertador 1.500 vezes para sair atrasado, eu pego e vou olhar o quê? Redes sociais. Será que alguém faz isso? Não sei, talvez, acho que não. Tô jogando aí, né? Ou quem sabe, tomo café ligando a televisão naquele programa que só passa notícia show de bola, que só joga coisa positiva no meu cérebro, para eu já acordar bem legal, assim, bem animadão. Ou será que eu boto naquele programa que só tem notícia trágica, que é onde só mostra o pior lado do ser humano, né? E eu já saio revoltado com o mundo, querendo chutar alguém na minha frente, né? Pessoal, não façam isso, por favor, tá?
Então, olha aqui a gente falando sobre gestão do tempo e o hábito, porque isso também é um hábito, tá? Eu acordar de manhã e trabalhar pelo meu propósito de vida, me cercando de um ambiente que vai fazer eu me desenvolver melhor, isso também é um hábito. A gente se habitua a certas rotinas, né? Se eu acordo, medito, às vezes no começo não vai ser fácil. E a mesma coisa, eu pegar o celular e olhar a rede social. Isso também é um hábito, certo? Então, esse hábito da manhã, voltando à pergunta, ele te ajuda no teu desenvolvimento, no teu objetivo lá futuro ou ele te atrapalha, né? Então, tá vendo que às vezes, dependendo do hábito que você começa já na manhã, ele pode ser uma porta aberta para o ritmo hipnótico entrar. E esse ritmo pode ser bom ou ruim, né? Pode ser um ritmo que converge ou não ao seu favor. Outra pergunta que eu quero fazer aqui para vocês. Como é a conversa interna da sua pessoa? Como é que você conversa com você? Como é que é o seu amor próprio? Exemplo, quando você erra alguma coisa, você se distrata, você é muito crítico de você, ou você é crítico, mas você se perdoa e se coloca a tentar novamente. Você tem uma linguagem de amor com você, ou você é o seu pior crítico, você é o seu pior inimigo, porque às vezes o pior inimigo somos nós mesmos, né? Nós somos às vezes nosso pior crítico. Eu sou uma pessoa que eu tenho que cuidar muito com isso. Eu sou muito detalhista e eu sou muito crítica das coisas que eu faço. Então, só que às vezes tudo em excesso, né, gente, é complexo pra gente não entrar no modelo mental ruim também, da gente achar que tudo que a gente faz nunca tá bom, né? Então, outra pergunta, que isso é uma coisa também bem importante, assim, o ambiente do qual você circula. E o Napoleão Hill vai falar sobre isso, tá? Com o que eu quero dizer sobre isso? Dos ambientes, das pessoas com quem você convive, dos lugares aonde você vai. As pessoas onde você vai se alimentam de fofoca ou compartilham conhecimento, informação e ideias. Tem uma frase do Henry Thomas, ele é um historiador britânico, tá? E ele fala o seguinte, às vezes as pessoas repetem a frase e não sabem de quem é, né? Ele fala assim, pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias e pessoas mesquinhas falam sobre pessoas, certo? Então, isso eu acho que é bem importante também, você cuidar pelo ambiente aonde você anda, ok? E a mesma coisa, né? Eu falei antes do amanhecer, né? Como você faz, o que você faz quando vai amanhecer, e é a mesma coisa com essa rotina quando você vai dormir. Se tem algum ritual, você faz uma limpeza da mente, ou você também acorda, vai dormir, chega em casa, liga a TV e repete tudo aquilo que aconteceu pela manhã, né? Então, eu fiz todas essas perguntas porque essas perguntas elas se referem ao modelo mental, ao tipo de hábito que você está acostumado na sua rotina, né? É a forma de agir e estar no mundo, é uma forma de caminhar pela vida. E às vezes a gente está num ritmo automático, inconsciente. E o meu objetivo aqui de fazer essas perguntas, e principalmente com esse capítulo 6 e 7, é te despertar para um caminhar mais consciente, né? E o que o Napoleão Hill está nos dizendo aqui com essa questão do ritmo hipnótico é o quê? Galera, se liga, nós precisamos criar um ambiente favorável para que haja crescimento, certo? Mudar hábitos e se livrar das crenças limitantes. E às vezes nós também precisamos escolher os ambientes aonde a gente quer andar e às vezes a gente tem que também deixar de andar em alguns ambientes, porque para haver crescimento nós também temos que ter um modelo mental, criar uma rotina produtiva e também estar junto de pessoas e de lugares que nos façam crescer. Então, às vezes, nós precisamos escolher, né? Estar em alguns lugares e não estar em alguns lugares. O que não quer dizer que aquela pessoa ou grupo que você está agora nesse momento, que a pessoa ela é ruim. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo apenas que no seu momento atual de vida, de transformação, onde você está buscando o desenvolvimento pessoal, talvez muitas pessoas não fazem mais sentido nesse momento, né? Porque não faz mais sentido você propagar e estar junto de certas pessoas que propagam padrões de comportamentos e pensamentos que reforçam as suas crenças limitantes, né? Por isso que certas amizades, certos ambientes, às vezes têm prazo de validade. E tá tudo bem.
Enquanto que outros não. Tem pessoas que entendem o seu momento e falam, pô, que legal isso aí que você está fazendo, vamos junto. Tamo junto, né? Firmeza. E tem pessoas que se alinham ao seu crescimento e vocês seguem junto, certo? O importante é perceber que isso é para o seu desenvolvimento e para você ter um ritmo hipnótico favorável, né? E não ter um ritmo hipnótico desfavorável, o ambiente onde você está também é importante. Você vai ter que fazer essa escolha, certo? Não julgando quem está numa outra escolha, porque cada pessoa tem o seu momento de evolução e cada pessoa está em seu próprio degrau da sua caminhada, ok? E o Napoleão Hill, ele comenta sobre isso, e isso fica muito claro quando ele fala sobre o seu próprio casamento. Ele diz que ele está com a mulher certa e que eles se uniram, porque ele está com a mulher certa, porque eles se uniram em um propósito comum. Então, olha só, muitas vezes, pessoal, casamento é um projeto, né? Olha aí, entrando de novo a questão da engenharia. Muitas vezes o casamento, ele é um projeto, né? Então, que só amor não basta, certo? Então, ele coloca aqui na página 103, né? Ele fala o seguinte... eles têm uma discussão aqui, né, que o diabo pergunta, né, o Napoleão pergunta, quando é que eu consegui ficar fora do seu alcance? E aí o diabo fala, você não vai gostar da minha resposta. Não, fala aí. Mas é porque você mudou quando você conheceu a sua esposa atual, né, enfim, não sei se era casado antes. E daí ele fala assim, você tá me dizendo, aqui eu achei um pouco, né, enfim, mas tudo bem. Ele falou assim, você tá dizendo que eu tô se escondendo atrás da saia da minha mulher? Daí ele fala assim... Claro que não, desculpa, ele falou não, claro que não, eu não colocaria dessa forma. Eu estou falando que quando você conheceu a sua mulher, você aprendeu a aproveitar-se positivamente da mente de uma mulher de alto nível. Olha só, e ele coloca aqui, quando 2 ou mais se reúnem e pedirem por qualquer coisa em meu nome, ele faz uma citação da Bíblia aqui, lhe será concedido. Então, é verdade que 2 mentes são melhores do que uma, né? Ele falou, não só... Aí o diabo responde, isso não somente é verdade, mas é necessário. Então, achei interessante aqui que ele fala de você estar com as pessoas certas para poder também evoluir e crescer, né? Isso é importante também, né? Ou seja, o que eu quis com essa parte do casamento que ele falou aqui? Faz muita diferença você estar em um ambiente e cercado de pessoas que são favoráveis ao seu crescimento. E ele fala isso também, isso é tão importante que ele repete isso na página 114. Ele fala aqui, a natureza força na mente dos homens todas as influências que este recebe do seu ambiente e que muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos dos indivíduos, né? Então, ele fala novamente sobre isso daqui, beleza? Na página 114. Daí aqui a gente já peguei, eu fui pegando um pouquinho do 6, 7, fui, voltei, tá? Para poder ter uma coerência lógica aqui nos pensamentos, ok? E mais adiante também na página 114, ele vai falar aqui de uma questão do pensamento positivo, do ritmo do próprio pensamento, e eu acho que às vezes quando você pega partes isoladas do livro, às vezes eu acho que é isso que gera uma certa confusão de certas pessoas propagarem ou dizer que só o pensamento positivo é importante quando você quer fazer uma mudança permanente, genuína na tua vida, certo? Ele coloca assim, a pessoa que pensa em termos de poder, sucesso, opulência, define o ritmo tal que atrai essas possessões desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, escassez, fracasso, desencorajamento e pobreza, atrai essas influências indesejáveis. Isso explica porque tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados do hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento e esse ritmo atrai o objeto, que por sua vez representa os pensamentos dominantes, né? Então, ele fala aqui sobre o pensamento positivo, né? E como eu disse, eu penso, acho que muita coisa do que Napoleão Hill fala, acho importantíssimo, acho corretíssimo, acho que ressoa dentro de mim.
faz sentido, né? Mas em certos aspectos eu penso um pouco diferente do que o Napoleão Hill, porque eu acredito que além da forma de você pensar, né? Que ele coloca que se a pessoa pensa em termos de poder, sucesso, opulência, né? Ela atrai essas coisas, e se ela pensa em coisas negativas, ruins, ela também atrai. Eu acho que isso procede, mas eu acredito que há fatores condicionantes da estrutura da sociedade que influenciam no sucesso e na quebra ou na manutenção do ritmo hipnótico, certo? Lembra que eu falei que eu vejo o desenvolvimento pessoal como uma equação? E para mim, certos fatores condicionantes que eu discuti lá no primeiro vídeo desse Clube do Livro aqui em 2023, eles têm um papel importante na equação, tá? Que o Napoleão Hill não cita esses fatores. Mas, para além disso, eu concordo com muito dos outros elementos da equação que o próprio Napoleão Hill coloca, né? Influência no ambiente que se está inserido, crenças limitantes, que ele, no caso aqui, debate sobre muitas crenças limitantes. Ele critica escola, ele critica pais, né? Porque daí aqui a gente tá entrando na questão social, ele critica a igreja, muito forte, né? Então ele fala sobre alienação, a falta de propósito definido, sobre a necessidade de controlar as emoções, a necessidade de se alicerçar em valores nobres e também num modelo mental focado em prosperidade. Então, às vezes eu acho que as pessoas distorcem a forma como ele fala sobre o pensamento positivo, né? Que não é só isso. Não é que o pensamento positivo não esteja correto. Ele é correto, ele é importante, mas ele é insuficiente, porque além dele, também é necessário de nós, demanda de nós, uma estrutura que dê um mínimo de condições, que foi o que eu já falei, né? Escola de qualidade, alimentação adequada, saúde, saneamento. Além disso, ações e atitudes equivalentes ao modelo mental que a gente está pretendendo, né? Que também são necessárias para entrar num ritmo hipnótico de crescimento e autodesenvolvimento, que seja favorável ao alcance dos nossos objetivos. Fez sentido, então? Que eu acho que nessa equação do desenvolvimento, né, a gente tem vários itens, e agora o Napoleão Hill acrescentou o poder do hábito, né, bom ou ruim, e como esse hábito nos envolve de tal jeito que ele vira um ritmo hipnótico ruim devido a crenças limitantes, alienação e tudo mais. A gente vai criando o costume, né, de ficar sempre daquela forma, não vai vendo saída, a gente vai ficando envolvido como se fosse uma teia, e é isso que ele fala do ritmo hipnótico, é uma energia que está aí, que a gente pode canalizar para o lado bom, para o lado ruim, para um lado que deixa a gente, não deixa a gente crescer, ou a gente pode canalizar isso para um lado onde que ela vai nos gerar desenvolvimento, vai fazer a gente crescer, né? E daí, se a gente se acostuma, por que é tão difícil de certas pessoas irem para o outro lado, para o outro polo, para o desenvolvimento aí, para o desenvolvimento, para o crescimento pessoal? Justamente por causa do ritmo hipnótico que ele fala, porque quando a gente está num ritmo hipnótico ruim, ele é tão forte, ele é uma hipnose que é muito difícil da gente, primeiro, saber que nós estamos hipnotizados, e ele é tão forte, como é uma energia que está aí, a gente está imerso nela tanto tempo, que é muito difícil de quebrar. Mas não é impossível, né? E também a gente pode canalizá-la. E por que tem outras pessoas que parece que sucesso atrai sucesso, né? Tem gente que fala dinheiro gera dinheiro, aí tem outras questões, mas assim, pessoas que estão sempre conseguindo e conquistando coisas, porque elas entraram no fluxo do ritmo hipnótico positivo, ok? Então, escolham aí, né, os seus caminhos, hábitos positivos ou hábitos negativos, sabendo que a mudança é possível, mas que não tem milagre, é a equação, lembra? Precisa de montar nossa casinha aí, precisamos de várias coisas, mas é possível, né? O que vocês acharam desse capítulo 6 e 7 aqui do Napoleão Hill? Espero que vocês tenham gostado, eu achei interessantíssimo, eu acho que são temas que abrem muitas portas, muitos itens para a gente trabalhar, muito extenso, né? Eu tentei sintetizar aqui para vocês, certo? E por último, e não menos importante, o Napoleão Hill, ele dá para nós aqui
uma receitinha de bolo, certo? Eles nos dão uma receitinha de bolo para quebrar o ritmo hipnótico ruim. Então, lá na página 104, ele fala que qual o primeiro passo que um alienado deve dar para quebrar este hábito tão diabólico, né? Então ele fala assim: primeira coisa, um desejo ardente de quebrá-lo. E eu achei interessante essa ser a primeira resposta da Sua Majestade, porque quando a gente estava falando da jornada do herói, do Napoleão Hill, ele decidiu internamente dentro dele que ele ia sair daquela situação da vida dele, custe o que custasse. Lembra que ele ficou rodeando lá a escola falando eu preciso uma solução, e de repente a solução brotou e ele começou a falar com o outro eu? Então ele teve uma vontade tão forte que o universo não teve outra escolha a não ser falar assim, vamos lá, pegar na mão dele, né, e falar, é por aqui. Aqui o nosso caminho. Querido, é por aqui, tu tá indo pro lado errado, vem pra cá, é pro outro lado, né? Então, é isso. E eu acho engraçado que nós temos uma filósofa, gente, assistam, tá? Da Nova Acrópole, a Lucilena Galvão. Tem vários outros lá que dão palestras que são ótimos, maravilhosos. Eu faço muitos cursos da Nova Acrópole. Tem um vídeo que ela fala o poder da vontade, né? Então, primeira coisa, né? Nós temos que ter o poder da vontade. Então, ele começa aqui. Qual é o primeiro passo? A primeira coisa que o alienado tem que fazer? Um desejo ardente de quebrar o ciclo, né? Então ele fala que primeiro você tem que ter esse desejo, depois você tem que ter uma consciência, né? E depois ele fala, ele vai falar basicamente, voltando aqui no nosso conteúdo, ele vai falar sobre, cadê aqui? Onde é que está? Um minutinho, por favor. Errei. Ele vai falar sobre aqui. Ele vai falar sobre este gráfico aqui, que isso aqui é um gráfico também. Primeiro é uma intenção, há uma vontade, depois um comportamento, avanço e retrocesso. Em resumo, é essa receita de bolo aqui que Sua Majestade vai dar para o Napoleão Hill. Depois uma prática diária, depois é criado um hábito, depois a sua natureza, por fim quem você é, né? Então, constância e perseverança, né? Por que tem que ser constância e perseverança? Porque não é fácil, né? Então você vai ter que ter uma vontade muito grande de mudar a sua vida, ok? Esse foi o nosso Clube do Livro Mais Esperto que o Diabo, capítulo 6 e 7. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, medos? Espero que não muito medos, né? Lembrem aqui de quem a gente tá entrevistando. Cuidado com os medos. Coloquem aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilhe se você gostou. Até a próxima e vamos todos juntos em busca do nosso desenvolvimento pessoal, da nossa melhor versão. Um beijo, até a próxima, tchau!